Então uma visão, ela não beneficia somente aquela pessoa que teve a visão, Therefore, a vision is not only beneficial to the person that had mas the a visão vision, ela beneficia todos que estão à sua volta. but a vision can be beneficial to all of those No who are around momento them presente in that present moment ou no futuro. or the future. O nosso mundo atual ele está necessitado Our world nowadays is in need desesperadamente de pessoas com desperately in need visão. with people, for people with vision. Um casamento precisa Marriage needs de uma visão. a vision. Uma empresa precisa de uma A visão. company needs a vision. Uma igreja precisa de uma A visão. church needs a vision. Seres humanos precisam de uma visão. Human beings need a vision. Convidar o pastor Jeremy. I want to ask Pastor Jeremy to come. Uma alegria muito grande para nós. We are so joyful today. Quero que você saiba, pastor Jeremy, Pastor Jeremy, I want you to know, apesar de não falar muito bem o seu idioma, even though I don't speak English very well, mas existe um idioma que é universal, there is a universal language. que é o amor. It's love. O amor é um idioma que ele supera qualquer língua. Love is a language that goes above any language. E você tem demonstrado isso. And you have shown that. Os membros da The Church têm demonstrado isso. The church members have demonstrated that. Esse amor pela Life Point. The love for Life Point. Vocês abriram a porta desta igreja para nós You have opened the door of this church for us em um dos momentos mais difíceis and on the toughest moments da nossa igreja. of our church. A gente está remodelando o nosso prédio We are remodeling our building. e nós não tínhamos um espaço para nos reunirmos. We had no space to get together. E você, junto com os elders, And you with the elders junto com os membros, and the members abriram esse espaço opened the space, e nós estamos reunindo aqui and we are meeting here. e Deus tem nos unido God has united us com o propósito de estarmos adorando a Deus aqui. with the purpose to worship God E here. é uma alegria podermos, é histórico para nós. It's historic for us. Para os membros da The Church que não sabem, For the church members that don't know this, a Life Point ela tem 16 anos de existência. Life Point has 16 years in existence. Essa igreja, composta na sua maioria por imigrantes Most of it are immigrants, brasileiros, Brazilians, mas também por filhos de brasileiros americanos. but also from Americans that were born to Brazilian parents. Americanos, filhos de brasileiros que nasceram aqui nesse país. Americans, sons and daughters of Brazilians that came from Brazil. E em nossa história nós mudamos de prédio 14 vezes. In our history, we have moved and changed addresses 14 times. Então nós não somos só imigrantes que saímos do nosso país We are not only immigrants that left our nation para vir para os Estados to Unidos, come to the United States, mas aqui dentro dos Estados Unidos, aqui no sul da but Flórida, in South Florida, nós também somos imigrantes. we are also immigrants. Nós mudamos de prédio 14 vezes. We have changed buildings 14 times. 14 vezes. 14 times. Até chegar aqui. Until we came here. Há 5 anos atrás nós compramos um prédio, 5 years ago, we bought a building, mas ele se tornou pequeno para o nosso crescimento it became small for our growth, e nós estamos remodelando. and we are remodeling. E mesmo com essa expansão, ele ainda é pequeno. Even with the expansion we're doing, it's still a small building. E esse espaço aqui, ele é grande para And nós. this space is big for us. E ele está sendo uma bênção It's para been a nós. blessing for us. Yeah. E esse culto hoje é histórico, And this church, the service is historic porque nesses 14
lugares por onde nós passamos, all these 14 places we've been through, nós usamos os espaços que foram alugados, cedidos para nós. we use the space that were given to us. Mas é a primeira But vez, this is the first time que nós fazemos um culto that we do a service juntos together com a igreja with the church que alugou that let us o use espaço the space para nós usarmos. for us to use. Eu e a minha família vamos completar 25 anos Me and my family were going to be making our 25th que nós anniversary imigramos para esse país. of the day we immigrate from Brazil. E isso é histórico para nós. This is historic for us. Se nós tivermos que voltar If we had to return para o Brasil to Brazil amanhã, tomorrow, nós voltamos we will return na certeza with the assurance de que cumprimos that we had fulfilled o nosso propósito our purpose nessa nação. in this nation. Muitas pessoas não entendem Many people don't understand this, e não sabem don't know this. muito da nossa história. A lot of our history. Eu sou advogado I'm a lawyer no Brasil. in Brazil. Deixei uma carreira profissional. I left a business career. A minha esposa tinha uma carreira no principal banco do Brasil. My wife had a career as an auditor of the largest Brazilian bank. E Deus nos enviou como missionários. And God has sent us as missionary. Nós somos batistas We are Baptist da Convenção Batista Brasileira, of the Brazilian Baptist Convention da Convenção Batista do Sul. of the South. Southern. Fomos alcançados por pastores batistas do Sul que foram para o Brasil. We were been reached by the pastors from the South Convention. E viemos, talvez, cumprir And maybe we came to fulfill parte daquilo que eles foram fazer lá. part of what they came to do over there. E nesses últimos 25 anos aqui, In the last 25 years here, milhares thousands de of brasileiros Brazilians foram alcançados were reached pelo Evangelho. by the gospel. Batizamos centenas, We baptized hundreds, talvez milhares maybe over thousands de brasileiros. of Brazilians. Casamentos restaurados, Marriage restored, famílias alcançadas. families reached. Muitos talvez não entendem a importância desse culto, Maybe someone don't understand the importance of this mas é service, histórico but it's historic para mim, para minha família for me and my family, e para muitos brasileiros que estão aqui and hoje. for many Brazilians that are here today. Então é uma alegria It's a joy, e uma grande honra it's an honor podemos estar aqui to be here, participando desse encontro dessas igrejas. be part of this united service for two churches. Obrigado. Thank you. Pastor Pedro and Igreja Life Point. Pastor Pedro, Igreja Life Point. Your English is better than my Portuguese. O seu inglês é melhor que o meu português. Amen. Amen. Yes. Estenda suas mãos, vamos orar. Stretch your hands, let's pray. Querido Deus, Dear Father, nessa manhã, this morning o Senhor já tem uma palavra you have a word que colocou no coração do teu filho, you place on your son's heart que será liberada sobre essa casa to release upon this e house sobre as nossas vidas. and upon our lives. Que o Senhor use o seu filho That you use your para son falar conosco to speak to us nessa manhã, this morning. em nome de In Jesus. Jesus' name, Amém. amen. Bom dia. Good morning. Tudo bem? How are you? That's all my Portuguese. Aqui se resume meu português. I thank you, Pastor Pedro. I thank you, Pastor Pedro, Obrigado, Pastor Pedro, for allowing me to preach here this morning. permitir-me pregar esta manhã. It is an honor to be able to bring God's word to you. É uma honra trazer a palavra de Deus para vocês. And as much as Pastor Pedro said that we have been a blessing to him and the Amen. kind words, Da mesma forma que o pastor Pedro falou que é uma bênção para vocês,
which estar are juntos, very humbling. que é muito humilde. You've been a blessing to us, Vocês têm sido uma bênção para nós. and it's a joy to be able to minister together. É uma alegria poder estar aqui e ministrar juntos. If you will, please, let's turn our attention now to the Word of God. Se você puder tomar a sua atenção para a palavra de Deus. If you have your Bibles, please open them to Isaiah chapter 42. Se você tiver sua Bíblia, abra no livro de Isaías, capítulo 42. I will read verses 1 through 9, Eu vou ler do versículo 1 ao 9. and our message this morning will be on verses 1 through 4. Nossa mensagem será acerca dos versículos 1 a 4. Behold my servant whom I uphold, my chosen one in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice to the nations. He will not cry out or raise his voice, nor make his voice heard in the street. A bruised reed he will not break, and a dimly burning wick he will not extinguish. He will faithfully bring forth justice. He will not be disheartened or crushed until he has established justice in the earth. And the coastlands will wait expectantly for his law. Thus says God, the Lord, who created the heavens and stretched them out, who spread out the earth and its offspring, who gives breath to the people on it and spirit to those who walk in it. I am the Lord. I have called you in righteousness. I will also hold you by your hand and watch over you. And I will appoint you as a covenant to the people, as a light to the nations, to open blind eyes, to bring out prisoners from the dungeon, and those who dwell in darkness from the prison. I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to another, nor my praise to graven images. Behold, the former things have come to pass. Now I declare new things. Before they spring forth, I proclaim them to you. This is the word of the Lord. Amen. Esta é a palavra de Deus. Amém? This is the first of 4 servant songs. Esse é o primeiro de versículos de adoração That are found in this section of Isaiah. que é achado nesta seção de Isaías. They speak of the coming suffering servant. Fala acerca do sofrimento vindouro. Here we'll see God's promise that his servant Aqui vemos a promessa de Deus que o seu servo will come, and he is great, gentle and compassionate. e que ele é compassivo e gracioso. He is not a brutal, conquering king, Ele não é rei brutal, conquistador. but a tender servant who does not destroy those that are hurting. Ele, como servo, não destrói aquele que está sendo beneficiado, But rather he gives sight to blinded eyes. mas ele dá a vista ao cego. He frees prisoners from bondage. Ele libera os prisioneiros da prisão. He does not break the bruised reed, Ele não quebra nor put out the flickering wick. e não apaga a torcida que fumega. Isaiah here uses the term my servant O Isaías aqui usa o termo meu servo, in reference to Jesus Christ, the coming Messiah. referente a Jesus, o Messias que irá vir. Other times he uses the term my servant to refer to the nation Israel. E muitas vezes ele se refere a meu servo como a nação de Israel. He also at other times mentions Cyrus, Muitas vezes ele menciona Ciro, the pagan king, o rei pagão. as God's anointed É como ungido de Deus to bring about God's purposes. para trazer a vontade de Deus. So we see that God is sovereign in everything Deus é soberano em tudo, that lives and breathes. que vive e respira. Everything is subject to his authority. Tudo está sujeito à autoridade dele, Even a rebellious people até povo rebelde and a pagan king. e rei pagão. There is no thing or no person Não há nada nem ninguém that is not subject to God's rule. que não está sujeito às regras de Deus. There is nothing or anyone that exists Não há nada ou qualquer pessoa que exista that is not his servant. que não é seu servo. He uses all as he wishes. Ele usa todos conforme deseja.
In our passage today, E na passagem que lemos, Isaiah uses the expression, my servant, Isaías usa a expressão meu servo, to describe one that stands in contrast que descreve alguém que está em contraste to rebellious people and Para pagan kings. pessoas rebeldes e reis pagãos. This use can only be referring to the coming Messiah. Isso somente se refere ao Messias que está vindo. You see, the chosen nation of Israel, Deus, a nação escolhida de Israel, failed in their divine commissioning. Falhou naquilo que foi comandado a fazer. In order for one to be truly God's people, Para que alguém possa ser realmente o povo de Deus, they must be perfect tem que ser perfeito, and righteous em justiça, and holy, em santidade, without blemish or defect, sem mancha ou defeito. because God's eyes are too pure Porque os olhos de Deus são tão to look puros upon evil. para olhar ao mal. Jesus, the Messiah, Jesus, o Messias, is the personification é a personificação of true Israel. do Israel verdadeiro. God's chosen nation had utterly failed. A nação escolhida de Deus falhou. God, through Isaiah, Deus, através de Isaías, directs his people, Israel, direciona seu povo Israel to look for one who would succeed para buscar aquele que vai suceder, where they had failed in their divine mission onde eles falharam na sua missão divina, of obeying God fully de obedecer a Deus totalmente and loving him with all of their heart, e amar a Ele com their todo o mind, coração e a sua their mente soul, e a sua and alma strength. e força. So we must keep in mind here Nós temos que manter em mente that the Old Testament does not stand alone. que o Testamento, o Velho Testamento não fica só aqui. It is types and shadows that point to Christ, Joga algumas sombras e pistas que apontam para Cristo and his true people. e o seu povo verdadeiro. God's people is not a specific nation, O povo de Deus não é especificamente uma nação, but rather a people that find their hope mas sim um povo que acha esperança in this suffering servant no servo que sofre, and trust in him alone em confiar nele somente to be saved from their sin. para se livrar dos seus pecados. This servant is the Lord Jesus. Esse servo é o Senhor Jesus. Galatians chapter 3 verse 29 Gálatas 3:29. says, if you belong to Se Christ, você pertence a Cristo, then you are Abraham's descendants, então você é descendente de Abraão, heirs according to promise. herdeiros de acordo com a promessa. If you belong to Christ, Se pertences a Cristo, you are true Israel. você é verdadeiramente Israel. God has one people Deus somente tem um povo, from creation da criação until Christ returns. até que Cristo retorne. And it is all of those É todos aqueles who trust in que Christ confiam em Cristo for salvation of their para a sins, salvação dos seus pecados. regardless of ethnicity. Não importa qual seja a etnia. Let's look to our scripture in verse 1. Versículo 1, vamos olhar a escritura. We see here that in contrast to the idols, Vemos aqui que em contraste com os ídolos, God presents his servant as the only hope for all nations. Deus apresenta o seu servo como a única esperança para todas as nações. That it says that the servant is upheld by God Diz aqui que ele sustém o seu servo. illustrates that the servant does nothing apart from God. Fala que o servo não faz nada a não ser com o seu Deus. John 5:19, João 5,19, Jesus said, Jesus disse: truly, truly, I say to you, verdadeiramente eu te digo, the Son could do nothing of himself o filho não pode fazer nada por si mesmo, unless it is something he sees the Father doing. a não ser que ele veja o Pai fazer. For whatever the Father does, Porque não importa o que o Pai faz, these things the Son does also. essas coisas também o Filho faz. And John chapter 6, verse 38. João 6,48. For I have come down from heaven, Porque eu vim do céu, not to do my own will, não para fazer minha vontade, but the will of him who sent me. mas a vontade daquele que me enviou. The Father delights in the Son, his servant, O Pai se deleita no Filho, o seu servo,
Because he perfectly obeys him porque ele perfeitamente obedece and accomplishes all of his e purposes. realiza todas as finalidades. In Isaiah 53, Em Isaías 53, we see Christ as the suffering servant, vemos Cristo como o servo que sofre, in whom the Father was pleased to crush. em que o Pai se compraz de fazer ele sofrer, Accomplishing the salvation and redemption of his chosen people. realizando a salvação e a redenção do seu povo escolhido. It says there, Diz lá, but Yahweh was pleased to crush him. de que Jeová estava se complacente em fazer ele sofrer, Putting him to grief, fazendo ele sofrer, if he would render himself as a guilt offering, como ele se colocando com uma he will see his offspring. oferta, ele vai ver os seus herdeiros. He will prolong his days, Ele prolongará seus dias and the good pleasure of Yahweh na boa vontade do Pai. will prosper in his hand. Irá prosperar nas suas mãos. So the Father only delights in us O Pai somente se deleita em nós if we are trusting in the righteous life se nós confiarmos na vida justa and the sacrificial death e na morte sacrificial de Deus, of his do servant. seu Filho. Twice in the New Testament, 3 vezes no Novo Testamento. the Father's voice is heard stating his pleasure 2 vezes ele fala do seu Filho, with his servant. com seu servo. At the Transfiguration, No Monte da Transfiguração. this is my son, Esse- listen to him. Esse é o meu filho, escute a ele. And at his baptism, E no seu batismo, this is my son, esse é o meu filho, in whom I am well em pleased. quem me compraz. And the Holy Spirit came down and lit upon him E o Espírito Santo veio sobre ele and remained. e ficou nele. Where idols are powerless, Quando os ídolos são sem força nenhuma, the servant is endowed with the power of the Holy Spirit. o servo é cheio do poder do Espírito Santo. And this passage says that he will administer justice E nesta palavra diz que ele irá administrar a justiça to the nations. para as nações. All judgment is given to the Son to administer, Todo o julgamento é dado ao filho para que ele possa realizar. and he will do this justly. E ele fará isso justamente. How does he do this? Como ele faz isso? How does he decide? Como ele decide? It has nothing to do with ethnicity, Não tem nada a ver com a origem, a etnia, Jew or Gentile, judeu ou gentil, but everything to do with spirituality. mas tudo a ver com a espiritualidade. Those who are in Christ Aqueles que estão em Cristo are Abraham's offspring. são herdeiros de Abraão. Those who are in Christ have received mercy. Aqueles que estão em Cristo receberão misericórdia. Those who are not in Christ Aqueles que não estão em Cristo will receive justice, receberão justiça. exactly what they deserve, Exatamente o que merecem. exactly what we all deserve Tudo que todos nós merecemos, outside of the grace of Christ. fora da graça de Cristo. Romans 9, 6 through 8 Romanos 9, 6 a 8. says, it is not as though God's word has failed. Não que a palavra de Deus tenha falhado, So they are not all Israel para que não são todos de Israel who are descended from Israel, que são descendentes de Israel. nor are they all children, Não são todos filhos, because they are Abraham's descendants. porque são descendentes de Abraão. But through Isaac your descendants will be named. Mas através de Isaac, teus descendentes terão nomes. That is, it is not the children of the flesh Não é filhos da carne, who are children of God, que são filhos de Deus, but the children of the promise mas filhos da promessa are regarded as descendants. são chamados de descendentes. If you are in Christ, Se você estiver em Cristo, that is you. que é você, The promises belong to you. este é você. A promessa Through pertence Christ. através de Cristo. Scripture says that in God's eternal kingdom, A palavra de Deus diz que no eterno reino de Deus, many of those who are Jewish by birth muitos daqueles que são judeus por nascimento will see Gentiles sitting at the table. irão ver gentios sentados à mesa. But for those Jews who rejected Mas Christ, para aqueles judeus que rejeitaram a Cristo,
No place will be found for them in the Não kingdom achará nenhum local para eles no reino. if they did not trust and believe in Jesus. Se eles não acreditaram, confiaram em Jesus. By grace, through faith, Pela graça, pela fé, they will receive justice. irão receber justiça. Justice is mentioned 3 times in these 4 verses. A justiça é mencionado 3 vezes aqui neste versículo. God is a God of justice. Deus é um Deus de justiça. We must understand, Temos que entender. He does not simply sweep sin under a rug Não é simplesmente colocar o pecado debaixo do tapete and pretend like the house is clean. e achar que a casa está limpa. All sin must be paid for. Todo pecado precisa ser pago. Either Jesus, the servant, Através de Jesus, o servo. pays it for us, Ou ele paga para nós, or we must pay it ourselves. ou nós devemos pagar por nós mesmos. We move on to verse 2. Versículo 2, então. Unlike earthly kings, the servant does not seek attention. Não como os reis da terra, o servo não pede atenção para ele. He's not a human conqueror like Cyrus. Não é conquistador humano como o rei Ciro. He did not come the first time breaking knees and demanding worship. Ele não veio a primeira vez obrigando a adoração ou fazendo os joelhos se dobrarem. He came gentle and lowly, Ele veio gentil e humilde, meek and mild, manso e humilde. humble in that he turned the other cheek. Humilde, ele deu o outro lado do rosto. And when he was insulted, E quando ele foi he did not insult in return. ofendido, não ofendeu de volta. He was like a lamb led to slaughter Ele foi como uma ovelha levada ao matadouro, that did not open his mouth. que não abriu sua boca. He did not cry out, "Don't you know who I am?" Não clamou dizendo, vocês não sabem quem eu sou? But rather he cried out, Mas- "Father, forgive them. Ele clamou, Senhor, perdoa-nos, Pai, perdoa-os. They do not know what they're doing." Não sabem o que fazem. But the next time he A comes, próxima vez que ele vier, when Christ returns, quando Jesus vier, he will come Ele- wielding the sword. ele virá com a espada na mão. And when he E comes, quando ele vir, every knee will bow todo joelho se dobrará. and every tongue E confess toda língua confessará that Jesus Christ is Lord. que Jesus Cristo é o Senhor. Amen. Amen. But between the days of these 2 comings, Mas entre os dias dessas 2 vindas, he speaks in a spirit of gentleness, ele fala de um espírito gentil, bidding sinners to come to him. pedindo aos pecadores para vir a ele. Have you come to him? Você veio a ele já? Have you fled to him for the forgiveness of your sins? Você fugiu para ele para o perdão dos seus pecados? In verse 3, we see the bruised reed. No versículo 3 dizendo, a cana não se esmagará. I ask, have you fled to Christ for the forgiveness of sins? Eu falei, se você correr para o Senhor, para o perdão dos seus pecados, Not to be rescued from hell, não para ser resgatado do inferno, but to be rescued from your sin. mas para ser resgatado do seu pecado. And this is what is pictured here in verse É 3. isso que está falando aqui no versículo 3. One who has come face to face with their sin Aquele que vem face a face com o seu pecado and been broken by it. e ser quebrado pelo pecado. Much not like the one that can happily continue in sin Não aquele que vai querer continuar no pecado, with an attitude of irreverence, com uma atitude irreverente, saying, "Oh, well, dizendo, bem, Christ died, so I'm forgiven." Jesus morreu, então eu estou perdoado. If that is your attitude, Se essa for a sua atitude, you're probably not forgiven. talvez você não foi perdoado. Ancient kings boasted in their fierceness, Os reis antigos, eles clamavam em alta voz, in the savage way in which they would bring their subjects to their knees. eles faziam promoção das maneiras cruéis que eles faziam os seus servos se ajoelharem perante eles. And when they had them begging for mercy, E quando ele tinha os seus que estão sujeitados implorando por misericórdia, they'd finish them off. eles matavam essas pessoas. But rather than breaking the weak, Mas em vez de esmagar,
God's servant heals them. O servo de Deus, ele cura. The broken reed is a metaphor A cana quebrada é uma metáfora for those whom Jesus talked about in the Sermon on the Mount. do que Jesus estava falando no Sermão da Montanha. The poor in spirit, O pobre de espírito, those who mourn, aqueles que estão de luto, they mourn over their sin, estão em luto sobre os seus pecados. and they hunger and thirst for righteousness. E eles têm fome e sede de justiça. Their eyes have been opened to the sinfulness of their sin, Seus olhos foram abertos para a culpa do pecado. and their sin has become exceedingly sinful. E o seu pecado ficou muito forte. And they realize that they are indebted to divine justice. E eles sabem que estão em dívidas com a justiça divina. The Puritan Richard Sibbes said, the Puritan Richard Sibbes, O rico puritano falou: the bruising is required before conversion as feridas são necessárias antes da conversão, so that the Spirit may make way for himself para que o Espírito possa abrir caminho into the heart até o coração, by leveling all proud and high thoughts, rebaixando todo o pensamento orgulhoso, that we may understand that we ourselves para que nós possamos entender que nós mesmos are indeed by nature somos de fato, por natureza, prodigals. pródigos. Our hearts, like criminals, Os nossos corações until como they be beaten criminosos, from all evasions, until they are beaten from all evasions, para que possam ser batidos até ao ponto de se derem. will never cry for the mercy of the judge. Nunca irão clamar pela misericórdia da justiça. Until we know we're sinners, Até que nós sabemos que somos pecadores, we never see we need salvation. não vemos que precisamos de salvação. Fallen man will never put himself in a vulnerable position. Homem que está caído não vai se colocar numa posição vulnerável. We're too proud. Somos muito orgulhosos. This bruising, this beating, Esse açoitar causes us to assign a high value to Christ. nos leva a dar valor mais alto a Cristo. The gospel truly becomes the good news. O evangelho se torna então realmente, verdadeiramente as boas novas. We strip ourselves of the fig leaves of morality Nós tiramos toda a moralidade interna nossa and good works em boas obras and are gladly robed in nothing but the righteousness of Christ. e somos então cheios do nada perante a justiça de Cristo. In the same way that Christ gently cares for this bruised reed, Da mesma forma que Cristo fala que não esmagará a cana quebrada, he also will not put out the smoldering wick. também não apagará a tocha que fumega. In the beginning of our salvation, No começo de nossa salvação, we know little of grace. Temos pouco conhecimento da graça. But even when there is just a little light, Mesmo que haja uma pequena luz, just a little flicker mixed with smoke, talvez uma fagulha com pouquinho de Although- fumaça, the light may be dim, talvez a luz esteja quase apagada. he will fan it into flame. Ele vai fazer flamejar. He is gracious and kind. Ele é gracioso e bom. This is a picture of our weak faith. Isso é uma representação da nossa fé muito fraca. And we cry out, I believe, E nós clamamos, eu creio, help my unbelief. ajuda a minha incredulidade. You may feel like you're losing hope in your circumstances, Você pode perder esperança nas suas circunstâncias, but yet deep down you know mas lá dentro você sabe that all things work for good, que todas as coisas contribuem para o bem, that God does not forsake his own, que Deus não se esquece dos seus próprios, that he is ever faithful, que Ele sempre é fiel, that he does not forget. que Ele não se esquece, He never slumbers, nor does he sleep. Ele não dorme nem adormece.
Our faith may be weak, Nossa fé pode estar fraca. and we may feel hopeless, Podemos nos sentir sem esperança. but we can hold on to the hope of God's Mas promises. podemos segurar nas promessas de Deus. He will not extinguish that flickering light. Ele não apagará aquela fagulha. All hope may seem lost, Toda a esperança pode estar and you, perdida. and you feel like the world is going to crash down on E you. você sente que o mundo vai te destruir. Hold on to these promises. Segure nestas promessas. That's a smoldering wick, and He will not extinguish it. Que aquela tocha que fumega não vai se extinguir. He'll teach you to get your eyes off of your Ele circumstances, vai tirar os seus olhos das suas circunstâncias. the circumstances of this life, As circunstâncias desta vida. and fix your eyes on E Jesus. fixar os seus olhos em Jesus. As we mature Conforme amadurecemos. and grow in the faith, Em crescer a nossa fé. Jesus not only becomes enough, Jesus não fica somente suficiente, but we recognize that He is everything. mas reconhecemos que Ele é tudo. Have you ever come to the place where your sin has bruised you, Você já chegou a um ponto que o seu pecado lhe feriu? where it's broken you? Já quebrou você? Are your eyes being opened to that today for the first time? Seus olhos estão abertos para isso hoje pela primeira vez? Praise God for that. Glória a Deus por isso. This is good news. Essas são as boas novas. There's great danger in not feeling the weight of sin. Há um grande perigo em não sentir o peso do pecado. I pray that you feel that weight Eu oro para que você sinta esse peso, to the point that you know that your only relief can be found in Jesus Christ. até o momento que você reconhece que você precisa de Cristo. But we must also know, Mas também devemos saber, once we are in Christ quando Jesus, você está em Cristo Jesus, this bruising never stops. esses machucados nunca param. Many false prophets may say Muitos falsos profetas podem dizer, that once you come to Jesus, desde que você vem para Jesus, everything, every problem in your life todos os problemas na sua vida will be solved. vão ser realizados, vão ser resolvidos. This is why many profess faith at one time Por isso que muitas pessoas confessam a fé uma vez and then abandon the church when their struggles get better, e quando as suas lutas terminam, eles abandonam a igreja. when their finances improve, Quando as finanças melhoram, when their marriage is healed. quando o casamento é curado. After we're converted, Depois que nos convertemos, we still need that bruising. ainda assim precisamos desses machucados. Why? Por quê? So that we may know Para que nós possamos saber that we are still fragile reeds, que ainda somos folhas frágeis, blades of grass that wither, como o mato que fica para lá e para cá. and we are not mighty oaks. Não somos árvores frondosas. Our need for Christ and grace Nossa does not decrease necessidade da graça de Cristo não diminui as we mature. e conforme amadurecemos. We could actually argue that it increases. Podemos argumentar que até ela aumenta. Our need does not really increase, A nossa necessidade realmente não aumenta, but as we mature, mas conforme amadurecemos, the knowledge of our need o does. conhecimento, o reconhecimento da nossa necessidade aumenta. The truth is, A verdade é, all Christ followers todos os seguidores de Cristo were and are bruised reeds and flickering wicks. fomos e somos sempre como o mato que é machucado. If we ever think our faith is strong, Se pensamos que a nossa fé está forte, if we ever become overconfident, se ficamos confiantes demais, God will humble us. Deus nos humilhará. We become stronger Somos mais fortes only when we recognize our weakness. quando nós reconhecemos as fraquezas. When we are weak, Quando somos fracos, He makes us strong. Ele nos faz fortes. When we are weak, He makes Himself known. Ele se revela para nós quando estamos fracos. We can do nothing without Him, Não podemos fazer nada sem Ele. and He'll never let us forget that. E Ele nunca vai nos deixar esquecer disso.
God will never stop working in his people Deus nunca vai parar de trabalhar no seu povo, until he brings us home to glory, até que Ele nos leve para casa para a sua glória. until he makes us finally like Christ. Assim, quando Ele fizer realmente como Cristo. Christ is the mediator of a new covenant. Cristo é o mediador de uma nova aliança. And it will reach the remotest parts of the earth. E Ele irá alcançar os lugares mais distantes da terra. At the cross of Christ, Na cruz de Cristo, justice and mercy kissed. a justiça e a misericórdia se beijam. Those who believe upon Christ for the salvation of their sins Aqueles que creem em Cristo para a salvação dos pecados have received mercy. têm recebido a misericórdia. Those who do not Aqueles que não will receive justice. vão receber justiça. And God will not E rest Deus não descansará until all sin has been paid for. até que todo o pecado seja pago. And it will be. E será. Are you feeling the bruises of sin today? Você está sentindo as feridas do pecado hoje? Does it grieve you? Isso faz você ficar de luto? Do you hate it and want to be freed from it? Você odeia essa situação e quer se livrar dela? Not just from its consequences, Não somente de suas consequências, not just from hell, não somente do inferno, but to be freed from sin, mas para ser livre do pecado, from its power in your do life. seu poder na sua vida. You ever wonder, I want to serve God, but why do I do this? Você já imaginou, eu quero servir a Deus, mas por que eu continuo fazendo isso? Why do I do that? Por que eu faço aquilo? Why do I disobey? Por que eu desobedeço? This is what Christ came to free us from. É por isso que Cristo veio nos livrar Not from hell. disso, não but do from inferno, sin. mas do pecado. Everyone wants a savior from hell while they continue to live lives pursuing the desires of the flesh. Everyone wants a savior from hell Todos querem um salvador do inferno para tirá-los, while they continue to live lives enquanto que eles continuam pursuing the desires of the flesh a viver a sua vida buscando os desejos da carne, and material wealth em riqueza material, by any means necessary. de qualquer forma possível. That's not the salvation Jesus offers. Não é a salvação que Jesus oferece. Scripture says Jesus came to save his people from their sins. A Escritura diz que Jesus veio para livrar o seu povo do seu pecado. And those worthy of him must deny themselves, E aqueles que são merecedores dele devem se negar a si próprio, forsaking every distraction of the world, esquecendo qualquer distração do mundo and follow after him. e seguir após ele. May God grant you the grace Que Deus possa te dar a graça to turn from sin de sair do pecado and turn to Jesus, e se virar a Deus, a Jesus, forsaking this world and all it has to offer esquecendo esse mundo e tudo que ele tem para oferecer for Christ. por Cristo. He is enough. Ele é suficiente. Indeed, he is everything. Sem dúvida, ele é tudo. And may we who are in Christ E Jesus nós que estamos em Cristo, draw nearer to him, possamos nos aproximar dele, knowing we are weak, sabendo que somos fracos and without him e que sem ele we would fall every single day. nós iremos cair todos os dias. It's only he who strengthens É us. somente ele que nos dá a fortaleza. He preserves us, Ele nos preserva and he will do so e ele fará until we are glorified até que estivermos glorificados and made like Christ e feitos como Cristo for all of eternity por toda a eternidade. when Christ returns. Quando Cristo voltar. Amen. Amém. Let's pray. Vamos orar. Most kind and gracious God, Senhor tão querido e amável, we thank you for the sacrifice of Christ. te agradecemos pelo sacrifício de Cristo. Father, we thank you that you love your people enough Te agradecemos que tu ama o teu povo tanto to bruise us, de nos machucar, to convict us, nos convencer, to make us feel the weight of our sin. nos fazer sentir o peso de nosso pecado. Father, help us Nos ajuda, Senhor, Pai, to not resist não resistir. your drawing us to yourself. Nos traz a ti próprio. Lord, help us to hold on to this world with loose fists.
nos ajuda a ficar sempre não observando este mundo and cling only to the cross of e Christ. somente nos voltar à cruz de Cristo. Father, salvation is in Christ alone. Senhor, salvação está em Cristo somente. And Lord, and Christ died to save us, Ó Senhor, Cristo morreu para nos salvar, to free us from our para nos sins, liberar deste pecado, not so that we could sin more, para que não pecamos mais, Lord, but so that we could sin, that we could be convicted para que se pecarmos, Senhor, nós possamos estar convencidos and turn to you for salvation. e nos tornar a Ti para a salvação, Lord, so that we would desire to live holy and righteous para lives. que possamos desejar viver uma vida santa perante Ti. Humbled because we know the great cost Humildes porque precisamos da cruz. of the blood of Christ Quando Tu foste pendurado to na wash cruz, us, que o Teu sangue to redeem us, nos to salve, justify us. nos redima e justifique. Father, may we be even more sensitive Para que nós possamos ser mais to sensíveis sin in our lives. ao pecado em nossas vidas. Lord, that we may repent Para que possamos nos arrepender daily, diariamente. fleeing to Christ, Senhor, nos voltando a Cristo, acknowledging our need reconhecendo a nossa necessidade of grace upon grace. de graça sobre graça. Lord, glorify yourself and your people. Glorifica a Ti mesmo, Senhor, do We Teu pray povo. these things in Jesus' name. Oramos isso em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Vamos ficar de pé. Let's stand up here, please. Obrigado, Pastor Jeremy. Thank you, Pastor Jeremy. Thank you, Pastor Jeremy, for this wonderful word. Obrigado pela palavra maravilhosa. Estamos finalizando o nosso domingo. We are finishing our Sunday. Você possa aproveitar esse restante de domingo e esse início de semana. Take advantage of the rest of Sunday and this week that's Que starting. Deus continue falando ao seu coração May God continue to speak to your heart e que essa palavra possa continuar and that this word may continue falando com você, speaking to you, que nós possamos trazer à existência that we can bring into existence esse sacrifício de Jesus. this Christ Nós sacrifice, possamos exercer that we can o exercise propósito de Deus the purpose of God para as nossas vidas. for our lives. Amen. Então uma visão, ela não beneficia somente aquela pessoa que teve a visão, Therefore, a vision is not only beneficial to the person that had mas the a visão ela beneficia todos que estão à sua volta. but a vision can be beneficial to all of those No who are around momento them presente in that present moment ou no futuro. or the future. O nosso mundo atual ele está necessitado Our world nowadays is in desesperadamente de pessoas need, com desperately in need visão. with people, for people with vision. Um casamento precisa A marriage needs de uma visão. a vision. Uma empresa precisa de uma A visão. company needs a vision. Uma igreja precisa de uma A visão. church needs a vision. Seres humanos precisam de uma visão. Human beings need